Gostaria de saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos orar ao Senhor, apresentando a Ele e agradecendo a Ele por mais essa oportunidade que assim Ele tem nos concedido. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais essa rica oportunidade que assim o Senhor tem nos concedido, ó Deus. Te agradecer, ó Pai, por mais esse dia que assim o Senhor tem nos concedido, assim renovando a sua misericórdia sobre nós. Abençoa cada irmão que chegou aqui, Deus. Abençoa tudo que for feito aqui, que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Também quero te apresentar aqueles que estão a caminho, Senhor. Abençoa, Deus, o irmão Rafael, o qual vai trazer o estudo de hoje. E que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Permanece conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, o hino de número 227. Irmãos fiéis, univos já para trabalhar por nosso Deus e combater com todo ardor o rei do mal e os servos seus. Unidos vamos já, pois Deus conosco está. Em combater o mal, vitória nos dará. Firmados no Senhor, lutemos com ardor, seguindo sempre a Cristo forte Redentor. Vitória, pois, com Cristo Rei, os seus fiéis alcançarão. Em seu poder os guiará. Avante, pois, em união. Unidos vamos já, pois Deus conosco está. Em combater o mal, vitória nos dará. Firmados no Senhor, lutemos com ardor, seguindo sempre a Cristo forte Redentor. Ó Salvador, teu reino aqui, ajuda-nos a promover, dá-nos fervor, inspiração para executar o teu querer. Unidos vamos já, pois Deus conosco está. Em combater o mal, vitória. Firmados no Senhor, lutemos com ardor, seguindo sempre a Cristo forte Redentor. Amém? Vamos continuar louvando o nome do Senhor, porque Ele é o único merecedor de honra, de glória e de louvor. Que apesar das circunstâncias que nós estamos vivendo e passando, que o louvor ao Senhor nunca venha cessar de nossos lábios. Vamos louvar um hino de 189. Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois de tudo defendei, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme
sempre até morrer. Ex-formados já malignos batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Ó, sejamos todos a Jesus leais e ao seu leal pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Amém? Vamos continuar louvando o número 58 do nosso cenário. Pelo amor de Deus bendito, vai tudo bem. Seu amor é infinito, tudo está bem. Esse amor nos tem provado em seu Filho muito amado, que por nós foi imolado. Sim, sim, está bem. Cristo agora é o cetro em punha, vai tudo bem. Quem morreu é quem governa, tudo está bem. Seu amor é imutável, seu poder é inabalável, seu cuidado é incansável. Sim, sim, está bem. A fé canta na tristeza, vai tudo bem. Canta assim com firmeza, tudo está bem. Pois se Deus é quem nos guia, eternamente nos vigia, com bondade noite e dia. Sim, sim, está bem. Por caminhos escabrosos vai tudo bem, ou por mares tormentosos, tudo está bem. A Jesus tudo obedece, sempre o mesmo permanece, nenhum só dos seus esquece. Sim, sim, está bem. Quer na vida, quer na morte, vai tudo bem. Quão feliz é nossa sorte, tudo está bem. Pelo sangue derramados e do mundo separados, sempre por Jesus guardado. Sim, sim, está bem. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Peço que a igreja fique de pé e abra sua Bíblia em Salmos 98. Diz assim a palavra do Senhor: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas em sua destra e o seu braço santo lhe alcançou a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor, com harpas e a voz do canto.
com trombetas e som de buzinas. Exaltai perante a face do Senhor, do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, regozijem-se também as montanhas. Perante a face do Senhor, porque venha julgar a terra, com justiça julgará o mundo, e o povo com equidade. Senhor nosso Deus, neste momento, Pai, queremos te agradecer mais uma vez, Senhor, por tua infinita misericórdia sobre nossas vidas, ó Pai, por teu grande e infinito amor sobre nós, mesmo nós ainda sendo falho, nós ainda sendo pecador, Senhor. O Senhor tem demonstrado como é infinita a tua misericórdia sobre nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mandou Jesus, ó Pai, permitiu que Ele morresse ali na cruz em nossos lugares, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, não esquecer de nossa mente, ó Deus, a prova de tão grande amor e o melhor do Senhor, que assim o Senhor tem nos dado. Por mais que nós possamos, ó Deus, nos esforçar, às vezes aos nossos olhos humanos, pensar que estamos fazendo o melhor para Ti, ó Senhor. Não se compara a nada ao bem, o maior, melhor que o Senhor já tem feito por nós. Deus, perdoa-nos por nossas falhas, Senhor. Permanece conosco e te agradecemos pela palavra, que é vida e que liberta. Obrigada mais uma vez, permanece conosco, perdoa-nos por tudo. Amém. Também eu quero dar a oportunidade ao nosso presbítero, Israel. Saúde de irmão com a paz do Senhor. Quero dizer aos irmãos que é motivo de alegria nós estarmos aqui, né? Porque a palavra de Deus já diz o seguinte, que na casa do Senhor há o quê? Há fartura de alegria. Então aqui, né, desta casa, que se chama a casa do Senhor, há fartura de alegria, não é? Nós sabemos que a palavra de Deus também diz que a tristeza pode durar a noite inteira, né? Mas a alegria vem pelo amanhã, não é? Porque sabemos que é Deus que nos consola, é Deus que nos conforta, né? É Deus que nos dá força para viver nesse mundo, né, de tanta crueldade, não é? De tanta, possamos dizer assim, tanta miséria, não é? De tanta abominação aos olhos de Deus, e sabemos que se não for a presença de Deus em nossa vida, nós não poderemos vencer. Nós não podemos também nem suportar, nem tampouco vencer. Porque só Deus é quem nos dá força, não é? Nos dá coragem, não é? Para que possamos atravessar esse Jordão. Não é, irmão? Possamos ver a coragem de Josué, a coragem também de Moisés, né? Moisés, quando atravessou com o povo o Mar Vermelho, Josué também o Jordão. Por quê? Porque eles já vinham orando, né? Já vinham orando, pedindo a Deus a direção, para que pudesse atravessar o Jordão, e também o povo de Israel para também ser realmente liberto de Faraó, não é? Ter a liberdade de atravessar aquele mar vermelho e do outro lado cantar o hino de vitória, não é? E sempre eu, quando chego na casa do Senhor, sempre eu gosto de orar ao Senhor, pedir que Ele faça realmente nós vermos a sua presença em nosso meio, ver aquela manifestação nossa de amor, que Deus realmente nos amou de uma tal maneira, não é? Como diz a palavra de Deus, que deu o seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não sei, eu não posso assim afirmar muitas coisas que realmente já aconteceram comigo e Deus me deu o livramento, não é? E Deus se fez presente, né, e me deu o livramento, como também a minha família. Mas sabemos que o nosso Deus, ele tem o limite dele, né? Ele tem o seu limite. E tem uma frase que eu gosto muito de um pastor, que ele dizia: quando Deus não livra no perigo, mas livra do perigo. O que quer dizer isso? Quando Ele não nos livra, possamos dizer, de um acidente, não é? Quando Ele não nos livra de um acidente, mas Ele livra possamos dizer, Ele nos dá vitória para que possamos sair completamente com vida, não é? Embora que a gente seja submetido a alguns tratamentos médicos, mas que a gente vamos ter vitória na frente, porque nós vamos sair daquela fase, não é? Tão, possamos dizer assim, tão dolorida, tão angustiante, dependendo do acidente. Não é, irmão? Como nós sabemos que tem pessoas acidentadas nos hospitais, que só a misericórdia de Deus, como sofrimento, né? Mas sabemos que o nosso Deus é tão poderoso, que assim como Ele ama aqueles que servem a Deus, também ama também aqueles que não servem, dando oportunidade para que eles possam entregar a sua vida a Ele. E quando eu cheguei aqui, Deus tocou no meu coração, como já vinha realmente tocando, assim, nos cultos, assim, que eu vim aqui na igreja, principalmente depois do meu internamento, eu estava esperando uma oportunidade para agradecer. E eu disse assim, quando cheguei ali, eu disse: se Ele não me der a oportunidade, eu vou pedir para agradecer. Hoje não vai passar. E eu, graças a Deus, eu já agradeci lá na igreja em Garanhuns, onde eu passei uns 15 dias lá, mais ou menos 15, dessa vez parece que foi uns 10 dias, foi. E eu agradeci em toda a congregação que eu fui, a congregação, a igreja, não é? Eu agradeci. E eu disse, mas não chegou ainda a oportunidade realmente de agradecer na igreja onde realmente eu faço parte. Eu dizia, de hoje não vai passar não. Não vai passar não, porque eu estava sendo cobrado, né, irmão? E a gente sabe que Deus cobra, o Espírito Santo, Ele cobra. E graças a Deus, quando eu cheguei ali, eu ia até chamar Rafael, porque ele disse que é ele que vai trazer o estudo. Quando ele ia passando, eu ainda chamei ele, mas chamei baixinho, né? Ele não viu. Mas eu digo, deixa Deus trabalhar, né? E a irmã aqui me chamou para que eu tivesse a oportunidade. E aqui, irmão, eu estou agradecendo pelo aquele tempo, possamos dizer que esse ano foi muito internamento que eu tive. Mais ou menos 3 internamentos, um, como os irmãos sabem, dessa pandemia, né, que passei 15 dias, outra vez passei 12 dias, e outra vez passei 3 dias. Depois de um tratamento para fazer uma cirurgia, passei 3 dias, né? Quando eu fui, passei 3 dias. E teve um tempo que os irmãos me visitaram e me viram como é que eu estava. E eu sei que eu tive, assim, posso dizer assim, fiquei assim, tão, assim, irritado, assim, o nervo ficou tão irritado, e eu dizia assim, eu tenho misericórdia de mim. Não deixa-me, Senhor amado, que eu venha, não deixa, meu Deus, que eu venha realmente perder a minha força para te clamar, mas que eu possa te clamar, tanto na dor como na alegria. E eu, graças a Deus,
eu tive vitória. Sabemos, irmão, que minha idade também, já também não tem mais aquele, possamos dizer, aquela saúde, né? Sempre tem uma que sempre aparece depois de outra, principalmente os irmãos sabem que essa pandemia deixa sequela, né? Ela deixa sequelas. Mas assim mesmo, eu estou orando a Deus para que Deus realmente venha realmente fazer, conforme a sua santa e gloriosa vontade, né? E que eu esteja realmente preparado. Tinha um irmão que ele, quando tinha oportunidade, ele dizia assim para os irmãos: irmão, ore por mim, para que eu possa estar preparado, para que ou no arrebatamento da igreja ou individualmente. O que quer dizer individualmente? Nós adoecermos e Deus nos chamar, né? No leito, não é? Ou mesmo sem ser no leito, mesmo andando, não é? Ou mesmo andando, ou estando mesmo em nossa casa, né? Assim de repente, mas que nós possamos estar preparados, esperando Jesus, irmão, porque não é fácil não. Ser crente não é fácil não. Agora, com Jesus, Ele nos dá vitória. Com Jesus, se nós se apegarmos mesmo a Ele, Ele nos dá força para vencermos. E o versículo que eu até frisei, tanto na minha mente, o Salmo 103, esse salmo foi lido em todas as congregações lá, quando eu visitei lá em Garanhuns, igreja e congregações, porque tem duas igrejas, irmão, tem a central e tem uma igreja muito grande, além da igreja central, que é grande, também tem outra também que é grande, só tem uma congregação, duas congregações que é pequena, a congregação que é pequena e um ponto de pregação que agora que está começando. Não cheguei nesse ponto de pregação porque não tive a oportunidade de chegar nesse ponto de pregação. Mas nos outros que eu tive oportunidade, eu sempre lia esse salmo, dizendo assim, é o Salmo 103, que diz assim, eu vou ler, irmão, ele não é grande não, ele é pequeno, né? Mas vai dar tempo para o nosso irmão ali dar o estudo, né? Vai dar tempo. Que diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. Ó Senhor, faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo e assaz e benigno. Não repreende perpetualmente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Não vai terminar, irmão, como Deus é maravilhoso. Se Ele fosse realmente nos tratar como as nossas iniquidades, né? E como os nossos pecados. Que pecado é a mesma coisa que a iniquidade. Não é, irmão? E Ele nos trata de uma maneira que nos dá realmente ânimo para prosseguir. Onde depois, quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece
dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim, ou seja, quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois, soprando dela, o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Então, irmão, é maravilhoso esse salmo. Então, é muito maravilhoso. E quando eu li esse salmo, realmente eu me alegrei, saber realmente que o nosso Deus é tão misericordioso para conosco. Tão bom. E muitas vezes a gente não quer perdoar o nosso irmão, né, irmão? Quantas vezes acontece de pessoas, não vou dizer os irmãos que estão aqui, porque eu mesmo de mim, uma coisa que Deus colocou em mim, e que eu pedi muito a Ele, que eu nunca deixasse realmente que o perdão não ficasse trancado em mim, mas que eu fosse e pedisse perdão. Aconteceu coisa comigo que eu não vou contar, irmão, que não vai tomar mais tempo. Mas graças a Deus o Senhor me perdoou. E quando eu falo para alguém diz, eu perdoava nada. Perdoar uma pessoa, irmão, que, somente resumindo, que ia lhe matar. E no mesmo dia eu perdoar essa pessoa. E ainda ele me dá uma carona do lugar onde eu estava, ali do Parnamirim, para minha casa, e dizia assim, olha, eu vou te levar em casa. Será mais ou menos umas 5h30 às 6h. E eu realmente perdoei ele, era mais ou menos umas 12 horas, mais ou menos, 12 horas eu perdoei ele. E ele chegou, eu pedi perdão a ele, ele chegou para mim, ficou olhando para mim assim, mas eu notei que ele estava assim, bem tenso para falar comigo. Aí eu disse, rapaz, está perdoado. Isso, graças a Deus, Deus me livrou, usou uma pessoa que me livrou. E eu vim com ele, e quando eu contava em casa, aí dizia, você teve muita coragem, porque o meu não vinha não com ele não. Mas, irmão, eu senti que ele tinha recebido realmente, tinha sentido que eu perdoei ele, e que realmente, e ainda bem que de lá para cá, hoje em dia ele não está mais vivo, ele não vive mais, mas eu perdoei. E graças a Deus estou aqui contando vitória. E eu digo aos irmãos, nunca deixe que o perdão, se você não deixe passar um dia, 2, mas se você puder pedir perdão no mesmo dia, peça. Primeiro, irmão, porque você não sabe quando Deus vai raiar nas nuvens, né? Nem quando Deus vai lhe chamar. E é mandamento de Jesus, né? Assim como eu perdoei, vocês perdoai também aos outros. Que Deus nos abençoe e obrigado pela oportunidade, viu, irmã? E que Deus possa abençoar o nosso irmão Rafael, né? Que ele possa aqui transmitir o estudo e possa dar para a igreja. Amém. Louvado e engrandecido seja Deus sobre a vitória do nosso irmão Israel. Nós também estamos alegres, viu, irmão, pela sua vitória, porque o Senhor ele tem demonstrado a misericórdia dele constantemente sobre nossas vidas, né? E desde já eu já quero passar para o nosso irmão Rafael e agradecendo a Deus mais uma vez por mais essa rica misericórdia, né? E mais essa rica oportunidade que Ele tem nos concedido, porque eu não sou merecedora de estar aqui, mas assim o Senhor o quis, então a gente só tem que agradecer a Deus por tudo. Amém?
Pai do Senhor, irmãos. Felicidade imensa em ver o presbítero Israel aqui, falando sobre a alegria no Senhor, sobre depender do Senhor, essa sua confiança no Senhor me contagiou e, de verdade, eu fiquei muito feliz de vê-lo aqui hoje, falando com tanta propriedade, depois de tudo que o Senhor tem passado, depois de tudo que lhe aconteceu com a sua família, mesmo os problemas de saúde que o Senhor tem enfrentado, nós temos acompanhado um pouco das lutas que o Senhor vem enfrentado, pois temos mensalmente ido lá na sua casa, levar a ceia, e eu louvo a Deus por isso, graças a Deus por isso. Irmãos, vamos dar início ao nosso estudo de hoje, vamos dar continuidade aos estudos que o pastor Ederson vem trazendo para a igreja, no Evangelho de Marcos. Hoje nós concluímos o capítulo 3 do Evangelho de Marcos. O pastor Ederson não pode estar aqui conosco hoje por motivos pessoais, por motivos de saúde dele e da esposa. Apresentem ele em suas orações e oremos com empatia por todos os enfermos. Os dias são maus, os dias são difíceis. Oremos com empatia por todos os enfermos do corpo, com os problemas, com as doenças do corpo, com as doenças da alma. Oremos com empatia. Amém? Abramos nossas Bíblias em Marcos capítulo 3. Começaremos a leitura a partir do versículo 31 e vamos até o final do capítulo, versículo 35. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Então a mãe e os irmãos de Jesus chegaram e ficaram do lado de fora da casa e mandaram chamá-lo. Havia muita gente sentada ao redor dele e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Jesus lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam sentados à sua volta, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Aquele, pois, que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Mesmo sentado, baixe sua cabeça. Pai Santo e Justo, mais uma vez nos dirigimos a Ti em oração, ó Deus, desta feita, rogando a Ti, ó Pai, que leve as nossas mentes cativas a Ti, para que nós aprendamos da Tua palavra. E Deus, eu Te rogo que o abrir da minha boca seja para falar unicamente da Tua palavra, Deus. Ilumina minha mente, ó Pai Santo, para que eu consiga transmitir a Tua palavra e que eu não fale nada além da Tua palavra, Pai Santo. Que nada de mim venha sair da minha boca, mas apenas da Tua palavra. Em nome do Teu Filho Jesus, fica conosco. Assim nós Te oramos e Te rogamos. Amém, Deus. No estudo da semana passada, o pastor Ederson, o texto tratado naquele estudo, ele meio que já tem um prenúncio do que está para acontecer nesses fatos narrados que nós vamos estudar hoje, que é sobre quando os irmãos e a mãe de Jesus vão ao encontro dele tentando impedi-lo de fazer o que ele está fazendo, tentando tirá-lo dali daquele local. No versículo 21, perdão, capítulo 3, Marcos, o texto que lemos hoje foi do versículo 31 até o 35, Marcos 3. E no versículo 21,
o texto diz: quando seus familiares souberam disso, saíram para impedi-lo, pois diziam, ele está fora de si. Jesus Cristo vinha arrebanhando uma grande multidão já ao seu redor. A sua fama, os seus milagres estavam ganhando notoriedade naquela região e estava chamando a atenção das pessoas e chamando a atenção também e ele estava conquistando alguns inimigos, os escribas, os fariseus, o governo romano. Ele estava conquistando alguns inimigos e estava arrebanhando uma multidão ao seu redor. E era tanta coisa que Jesus Cristo tinha que fazer, né? Eram tantos milagres que ele realizava que ele não tinha tempo para nada, nem tempo para se alimentar direito ele tinha. E eu acredito que talvez que como posso dizer, a intenção era boa. Talvez a intenção dos seus parentes fosse uma intenção boa, pois estavam percebendo que alguns inimigos estavam surgindo, uma grande multidão estava consumindo, literalmente, e uma preocupação até justa, digamos assim. Os parentes de Jesus estavam tentando tirá-lo dali, e aos olhos humanos, aquilo não parecia ser uma atitude aceitável, né? Porque diante de tanto trabalho, de tanto esforço e diante de tanto perigo que o rondava, estavam pensando agir dessa forma só sendo um louco. Tanto é que disseram que ele estava fora de si. Os seus parentes diziam que estava fora de si. E nessa ocasião ainda, no início do ministério de Jesus, os seus parentes, a sua mãe provavelmente ainda não havia entendido qual era o ministério de Jesus, e os seus irmãos ainda não acreditavam nele. Não acreditavam nele como o Messias, como o esperado, como o enviado de Cristo, de Deus. E é nesse pano de fundo que essa história se desenvolve. Jesus Cristo saiu do local onde ele estava, procurou essa casa, e a multidão foi atrás dele. Ele entrou nessa casa, e a sua família, que ficou no lado de fora, foi atrás dele mais uma vez, e, preferindo não entrar no local, mandaram chamar. E foram lá chamá-lo. E se discorre esse texto aqui que nós acabamos de ler. Essa passagem da Bíblia, ela começa a nos mostrar, começa a nos apresentar a nova família em Cristo. A nova família que nós adquirimos a partir de Cristo. Que somos nós que estamos aqui. Somos nós que fazemos a vontade de Deus. Somos nós que estamos aos pés do Mestre aprendendo dele. O texto, no versículo 32 do texto diz: havia muita gente sentada ao redor dele e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Interrogou Jesus. E essa atitude de Jesus, ela pode até parecer, de certa forma, irônica, talvez, uma resposta um pouco mais ríspida, talvez, pois naquela época, naquela ocasião, a família era algo muito importante. E Jesus Cristo, de certa forma, parecia estar negando aqui a sua parentela, a sua família. Mas não. Jesus Cristo, ele precisava aproveitar essa oportunidade para nos ensinar algo muito importante, que é a nova família em Cristo, que é a nova família em Deus. Quando nós fomos salvos, que fomos recebidos como filhos de Deus, a partir de agora nós somos uma nova família. Todos nós somos os irmãos mais novos, os caçulas, né? Depois de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. E ele responde, né? E ele continua: olhando em redor,
para os que estavam sentados à sua volta, disse: aqui estão meu pai, minha mãe, minha irmã. O texto diz, né? Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Todos vocês que estão aqui, sentados aqui ao meu redor, ouvindo o que eu tenho para falar, aprendendo o que eu tenho para dizer. Todos vocês são a minha família. Entre outras palavras, foi por vocês que eu vim. Por intermédio de mim, vocês serão feitos filhos de Deus. Aquele, pois, que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. E a gente consegue extrair daqui alguns ensinamentos. Em primeiro lugar, o verdadeiro parentesco, nós podemos dizer que ele vem de experiências em comum entre as pessoas. Especialmente quando são experiências das quais passamos juntas. Normalmente duas pessoas, a gente pensa assim, né, que duas pessoas se tornaram amigas quando, em alguma ocasião, elas perguntam: você lembra daquilo? Você lembra daquilo que nós passamos? E logo passam a conversar sobre aquele assunto que viveram juntos. Conta-se uma história de que uma vez encontraram uma anciã e havia pouco tempo que uma grande amiga dela havia falecido e perguntaram para ela: você vai ter saudade dela? E ela respondeu que sim, mas ela respondeu de um modo assim que não parecia que ela estava com muito pesar, não parecia que ela estava sofrendo a resposta dela. Aí a pessoa que perguntou continuou, né? Eu vi vocês juntas semana passada, acho que vocês devem ter sido grandes amigas. Sim, a anciã respondeu, nós éramos muitas amigas, nós costumávamos rir juntos. Mas, para ser verdadeiros amigos, irmãos, além de rir junto, o que caracteriza essa nossa parentela é porque não apenas rimos juntos, mas às vezes nós choramos juntos. Nós rimos, lembrando de fatos que passaram, mas às vezes a gente chora junto. Quando alguém passa por uma grande perda, às vezes, a família do presbítero Israel passou por essa experiência recentemente, e às vezes não há muito o que dizer, a não ser sentar do lado e chorar junto. E lamentar junto. Ficarem lutados junto. Às vezes não há muito o que dizer. Além de sorrir juntos, o que caracteriza a nossa parentela são essas experiências de sorrir e chorar juntos. Então, em primeiro lugar, o que faz com que se caracterize esse nosso parentesco em Deus são as experiências em comum que nós vivemos. Em segundo lugar, o interesse comum. Nós temos interesses em comum. Essa história que eu contei foi um conto, mas eu vou falar agora sobre um fato que foi verdade, que aconteceu. Antes da China se tornar comunista do jeito que ela é hoje, conta-se a história de que um homem, ele ia de casa em casa e ia dando Bíblias e incentivando as pessoas que lessem as Bíblias, que estudassem a palavra do Senhor. E existe uma grande dificuldade. É que as pessoas, com o passar do tempo, elas perdiam o interesse sozinhas em estudar a palavra do Senhor. Elas perdiam o interesse.
E esse homem ele percebeu isso, o entusiasmo ia se perdendo. E esse homem teve um plano. O que foi que ele fez? Ele criou um grupo e colocou essas pessoas em contato e juntou essas pessoas. E criou um grupo meio que um grupo de adoração, um grupo de oração e um grupo de estudo. E essas pessoas que antes faziam as suas leituras isoladas e caíam perdiam o entusiasmo, em grupo, em comunidade, surgiu um verdadeiro parentesco, porque elas começaram a juntas estudar e se alegraram novamente, e se empenharam novamente, e se entusiasmaram novamente. E nós cristãos temos esse interesse em comum, que é aprender mais de Deus, que é aprender mais de Jesus. E isso também caracteriza a nossa parentela, essa nossa família. É o nosso objetivo em comum, de aprender a respeito mais de Deus, em comunidade. Nós só somos igreja juntos, irmãos. Nós precisamos estar juntos para sermos igreja, para sermos essa família. É ilusão quem diz que serve a Deus e que participa dessa família sem estar em comunidade, sem estar congregando, sem estar juntos. Não é possível alguém dizer que ama a Deus, mas não ama a sua noiva, que é a igreja. Não é possível amar a Deus e não amar a igreja, não amar a sua noiva. Mesmo com as nossas diferenças. Mas nós temos objetivos em comum. Nós vivemos situações juntos. E as nossas diferenças não podem nos afastar desse objetivo em comum. Esse é o segundo ponto que caracteriza esse nosso parentesco. Saber mais a respeito de Jesus. Em terceiro lugar, o verdadeiro parentesco vem de uma obediência em comum. Os discípulos formavam um grupo muito ímpar, muito diferente. Era um grupo muito heterogêneo. Tinha pessoas ali das mais diferentes culturas, dos mais diferentes temperamentos. Entre eles existia, por exemplo, Mateus, que era um cobrador de impostos, e Simão, o Zelote, que era um fervoroso nacionalista, digamos assim. Era um homem de temperamento muito forte, um homem versado em artes marciais, em defesa pessoal. Era um homem pronto para matar, se necessário. E Mateus, um cobrador de impostos, um homem que roubava do seu próprio povo. Era odiado pela comunidade, pela sociedade. O cobrador de impostos ele era odiado pela sociedade. E tinha pessoas como, por exemplo, Simão, Zelote e Mateus, dentro desse grupo. Provavelmente eles tinham ódio mortal um do outro. Provavelmente. Mas estavam unidos. Porque eles tinham obediência em comum. Eles tinham aceito Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Mestre. Em qualquer pelotão a gente vai ver soldados compostos por homens das mais diferentes culturas, opiniões distintas. Entretanto, permanecemos juntos durante todo esse tempo devido à obediência ao Senhor dos Exércitos. Só é possível essa nossa amizade, esse nosso parentesco, por causa da nossa obediência. E isso também é um outro ponto que caracteriza a nossa parentela. Por isso, eu posso chamar vocês de irmãos e irmãs, por causa também da nossa obediência a Cristo. Todos nós amamos a esse Senhor.
Em quarto e último lugar, nós vivemos um verdadeiro parentesco em Deus e não há nada que possa unir tantos homens como uma meta. Nós temos uma meta em comum. E essa é uma lição muito importante para nós como igreja. Nós não vamos viver como família se a gente ficar discutindo coisas triviais. Jamais nos uniremos discutindo sobre coisas superficiais. Aquilo que não é central na nossa fé tem que ser respeitado. O que é a opinião particular de cada um de nós tem que ser respeitado. E isso não pode, em momento algum, de modo nenhum, de forma alguma, isso não pode nos tirar do nosso objetivo, que é de proclamar esse evangelho, de salvar homens, de trazer homens a Deus, de ser os mensageiros dessa palavra que vai fazer com que pessoas se encontrem com Deus e sejam convertidos. De proclamar essa verdade. A gente tem esse objetivo, a gente tem essa meta. E isso faz com que nós trabalhemos em unidade. Mesmo com as nossas diferenças, até Paulo teve problema em suas viagens missionárias de relacionamento. Teve problema com determinadas pessoas. Até o apóstolo Paulo. Mas nós não podemos tirar o olho dessa nossa meta, desse nosso alvo. Nosso objetivo é chegar no céu. E nós vamos passar a eternidade juntos, irmãos. Já pararam para pensar nisso? Nós vamos passar a eternidade juntos. A arca de Noé fedia, mas era melhor estar dentro. Era melhor continuar lá dentro. Nós temos os nossos problemas aqui, mas é melhor continuar aqui dentro. É melhor viver nessa comunidade, nos ajudando, chorando e sorrindo uns com os outros, consolando uns aos outros, proclamando o evangelho juntos, com o único objetivo, em família. É melhor estar aqui dentro. É melhor ser a família de Deus. E, por esse domingo passado eu não estava aqui, mas a notícia se espalhou, né? Houve alguns ânimos, eu acredito, que ficaram exaltados por causa de uma coisa pequena, que foi a decisão do horário do culto. Parece que alguns ânimos ficaram exaltados por causa disso. Cada um pensando no seu umbigo, querendo o que era melhor para si e não pensando no próximo. Eu não votei. Quando foi dada a oportunidade lá no grupo do WhatsApp, eu não votei. Eu não quis votar. E não estou dizendo que o que eu fiz é o certo, que a minha maneira como eu analisei a situação é a correta. Eu não estou querendo defender o meu ponto de vista. Mas o meu voto seria para que o culto voltasse para o horário normal.
mas eu não queria que o meu voto influenciasse negativamente alguém que fosse, de alguma maneira, prejudicado com a mudança do horário. Então, eu abri mão do meu voto. Não estou dizendo que estou certo, não. Mas eu preferi fazer dessa forma. Porque eu pensei nas outras pessoas, eu não pensei apenas em mim. Para nós, para algumas pessoas que vêm para a igreja, não apenas cultuar, mas para trabalhar, aquele horário não é muito bom. É corrido, é apertado. Pois não, meu presbítero? Amém. Amém. O assunto... Aham. Talvez. Mas eu não quero ressuscitar o assunto está resolvido, o pastor já deu uma palavra, uma nota de esclarecimento sobre tudo o que aconteceu. Eu não estou querendo ressuscitar o assunto, mas eu estou querendo usar como exemplo sobre nós perdermos, às vezes, esse objetivo em comum que nós temos, que faz com que coisas pequenas atrapalham essa nossa comunhão como família. Não é algo central na nossa fé. A gente não vai perder a salvação por causa do horário que a gente vem para a igreja. Eu abri mão do meu direito de escolha porque eu estava pensando em outras pessoas que talvez pudessem ser prejudicadas com o horário. E eu estou apenas usando isso como exemplo, fazendo uma aplicação sobre o quanto a gente precisa ter esse cuidado de não permitir, de modo algum, que coisas pequenas como essa interfiram no nosso objetivo maior. E no versículo 35, Jesus Cristo finaliza: aquele que faz, pois que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. E a vontade de Deus está revelada aqui. A vontade de Deus está revelada. Existe a vontade de Deus suprema, né? Ele é o Senhor e dono de todas as coisas, mas existe a vontade dele revelada. O que ele precisava que nós soubéssemos está aqui. E vivamos, aprendamos, busquemos isso aqui. Busquemos isso aqui e nós não mais permitiremos que essas coisas nos tirem de dentro desses pontos que fazem com que nós sejamos uma família em Cristo. Que nós sejamos família de filhos de Deus. Que não deixemos que esses problemas nos atinjam como família. Família a gente protege. Eu não saio falando para as outras pessoas dos meus familiares. Eu até posso falar... Dentro da minha casa, eu até posso falar mal da minha filha, falar mal não, né? Mas criticar um ponto ou outro da minha filha, da minha esposa, mas de modo algum eu vou permitir que alguém faça isso. Eu não vou permitir que ninguém aponte o dedo e acuse vocês. Nós somos uma família. E eu não vou sair daqui falando de nenhum de vocês. Apesar das nossas diferenças, nós somos a família de Deus. Apesar das nossas diferenças. Apesar das nossas culturas. Apesar de tudo, de onde nós viemos, independente de qualquer coisa, o importante é para onde nós vamos.
E, de novo, nós vamos passar a eternidade juntos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos passar a eternidade juntos. Louvado seja Deus. Não esqueçam disso. Firmem-se nessa palavra. Façam a vontade de Deus, que está aqui revelada. Proclamem esse evangelho. E não permitam nunca que nada nos tire do nosso objetivo maior. Não permitam nunca. E sigamos sorrindo juntos, chorando juntos, consolando uns aos outros, vivendo como família. Amém, irmãos? Que Deus assim nos abençoe. Posso encerrar, Fabiana? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Vamos nos despedir. Alguém que não teve a oportunidade, tem algum pedido de oração a fazer? Continuemos orando pelos enfermos, orando pelo nosso ministério. Pai Santo e Justo, mais uma vez, ó Deus, nos dirigimos a Ti em oração. Te agradecendo, ó Deus, pela Tua palavra. Te agradecendo, ó Senhor, por cada um que aqui chegou. Te agradecendo, ó Pai Santo, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, pela Tua provisão. Leva-nos na Tua santa paz, ó meu Deus. Nos dá uma noite de sono tranquila e reparadora. Se o dia de amanhã nos pertencer, que seja mais um dia que o Senhor esteve cuidando de todos nós. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, traz bálsamo, Pai Santo, sobre os que estão doentes. Consola, ó Pai Santo. Vai lá, ó Pai, visita cada um, ó Deus, que esteja precisando, ó Pai de Deus. Esteja precisando de Ti, esteja precisando do Teu toque. Levando cura, levando conforto, levando consolo. Em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai Santo. Trazendo cura para as feridas do corpo e da alma, ó Pai Santo. Trazendo consolo. Em nome do Teu Filho Jesus, ó Deus. Abençoa cada família aqui representada. Continua, Pai Santo, abençoando, orientando o nosso ministério, o nosso pastor. E Deus, segura bem em nossas mãos e nos ensina, ó Deus, a vivermos em família, a vivermos como família, ó Pai Santo, porque nós somos os Teus filhos, ó Deus. O Senhor nos adotou por meio do sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz. E hoje nós podemos Te chamar de Pai, e hoje nós somos filhos Teus por adoção, ó Deus. Nós somos essa grande família, que um dia iremos viver eternamente contigo, ó Deus. E nós aguardamos ansiosamente por esse dia. Em nome do Teu Filho Jesus, meu Pai, leva-nos na Tua santa paz. Assim nós Te oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Pai.